está no Instagram e você aqui está no Facebook, para nós fazermos a nossa live hoje para a Igreja Batista da Graça, a igreja que eu pastoreio. Então, vamos esperar chegar aí o intérprete de Libras. Aqui no Instagram a gente tem o intérprete de Libras e aqui no Facebook os irmãos também estão acompanhando. Então, deixa só o intérprete chegar para a gente iniciar o nosso estudo. É um estudo de 30 minutos, eu tenho feito isso diariamente. Deixa eu só ver aqui se vai... Não, estou esperando aqui para ver se o intérprete chega. É um estudo que eu tenho feito de 30 minutos, quarta, quinta, sexta e sábado, porque eu sei que os irmãos estão aí nas suas casas, e aí isso acaba tomando também como se fosse um culto doméstico, né? Um culto, você aí na sua casa, junto com sua família, ouve a mensagem, medita na mensagem e pode depois orar, né? Orar junto com seus filhos, seus parentes, orar e pedir que o Senhor esteja guiando. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Vou baixar aqui. Vamos começar, né? Graças a Deus hoje não deu problema aqui. Vamos ver como é que a internet vai se comportar, né? Então vamos orar e ao Senhor que esteja nos guiando, nos protegendo. Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, Deus amado e santo, fala aos nossos corações através da Tua palavra santa, Pai. Que esteja nos guiando, nos protegendo. Tua bondade, Senhor Deus, venha nos orientar. Peço que esteja, Pai, falando aos nossos corações através da Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, você que está aí no Facebook, aperta aí, compartilha aí para outras pessoas estarem acompanhando. Você que está no Instagram, depois tira um print, marca lá no Instagram para eu poder repostar, para que mais pessoas vejam, né, possa estar divulgando aí o que a gente está fazendo aqui durante esse período aí dessa crise, que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos estudar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos ler, eu vou ler do 1 ao 5. Eu estudei essa semana esse texto, dei uma estudada nesse texto e trouxe uma mensagenzinha para um pastor que me convidou para uma live em conjunto com ele e quero trazer essa meditação aqui para nós na Igreja Batista da Graça e para quem está aí como visitante também acompanhando a nossa live. Sejam bem-vindos, Deus abençoe e fale ao coração de vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Irmãos, a Bíblia nos classifica como forasteiros, como peregrinos. Nós estamos nessa terra peregrinando. Estamos nessa terra como aqueles que são representantes do reino que há de vir. Nós vivemos nesse mundo numa tensão que a teologia chama a tensão do já e ainda não. Nós já somos novas criaturas, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser se manifestará em sua totalidade na volta do Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa consciência. O que é que está acontecendo conosco? Nós somos seres de outro mundo, do mundo da dimensão da eternidade, que nasceram de novo nesta dimensão. Nós nascemos em Adão
Esse é o nosso primeiro nascimento em Adão. E em Adão nós pecamos, nós caímos, nós nos afastamos do Senhor. Por nós termos nos afastado do Senhor, o pecado entrou no mundo, e a consequência do pecado ter entrado no mundo é que nós estamos afastados do Senhor e mortos em nossos delitos e pecados. Se nós formos condenados pela condição natural em que nós vivemos como criaturas, nós seremos condenados justamente. É justiça de Deus condenar os homens, pois os homens se rebelaram contra Deus, pecaram contra o Senhor, e porque eles pecaram contra o Senhor e se rebelaram contra Deus, toda a dimensão da realidade da vida, ela está caída. Nós, então, provamos a morte espiritual de modo instantâneo no momento em que pecamos contra Deus. No entanto, essa morte espiritual, ela se manifesta no mundo material a partir do momento em que nós crescemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Então, a morte física é a consequência da morte espiritual vivenciada nessa dimensão do tempo, que foi criada para que nós vivêssemos plenamente com Deus. A segunda morte é aquela morte que virá na eternidade, onde os que não seguiram ao Senhor Jesus, não se entregaram ao Senhor Jesus, serão lançados no lago de fogo. E isso é a segunda morte. Então nós somos mortos espirituais, que vivemos essa vida e estamos caminhando em direção à morte física, que é consequência da morte espiritual. Então, nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O mundo já está morto em seus delitos e pecados. Então, o homem foi criado vivo espiritualmente, mas ele morreu. E nós estamos morrendo. Então, imagina um gráfico. Nós estamos morrendo, até a morte física se completar e a morte eterna se evidenciar por toda a eternidade. No meio entre a sua vida e a sua morte, Cristo entrou na história. E quando Cristo entrou na história, Ele te fez nascer espiritualmente como uma nova criatura. Então, a velha criatura, o Adão da tua vida, ele está morrendo, e o Cristo na sua vida, que te tornou nova criatura, está te transformando nessa nova criação de Deus. Você já é nova criatura, mas está sendo santificado para ser plenamente a imagem de Cristo. A imagem de Adão, ela vai desaparecendo em nossa vida, e a imagem de Cristo, ela vai ganhando sua evidência em nossa vida a partir do processo de santificação. Certo? Mas isso só se dá porque um ato de justiça de Deus foi feito por nós. Então esse ato de justiça de Deus feito por nós, a Bíblia chama de justificação. Jesus tomou sobre si os nossos pecados para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus, considerados justos diante de Deus. Mesmo nós sendo pecadores, mas Deus nos considerou já justos. Então nós já somos santos, mas ainda estamos sendo santificados. Nós já somos santos, mas ainda estamos sendo santificados. Isso é importante a gente compreender. O Romanos capítulo 5, que a gente já leu aqui no começo, do verso 1 ao verso 5, nos dá exatamente essa compreensão. Justificados, nós fomos tornados justos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Quando você crê no poder do sangue do Cordeiro de Deus, para purificar você do pecado, para te perdoar e para te dar salvação, a partir do momento em que você crê mediante a fé, você se torna justo, justificado. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Já não existe mais condenação para aquele que confia no sangue do Cordeiro. Por isso que o Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, crendo no conceito, crendo na verdade
sendo capacitados pela fé a enxergar a salvação em Cristo, nós fomos, mediante a fé, justificados, tornados justos. E a consequência disso é paz, porque antes nós estávamos em guerra com Deus. Quando o homem caiu no Éden, ele assinou sua própria condenação. Quando o homem caiu no Éden, ele rebelou-se contra o Criador, e agora o Criador condenou a criação à destruição e à morte. E por isso nós vivemos nessa tensão de batalha, nós vivemos nessa batalha, nessa tensão, tentando provar que Deus estava errado, que nós estávamos certos. Essa é a vida cotidiana de uma criatura de Deus. Uma criatura de Deus, em seu coração, ele tenta provar que Deus está errado o tempo inteiro. Ele tenta provar que Deus não existe, ele tenta provar que Deus não tem poder, ele tenta provar que Deus é mentiroso, ele tenta provar isso o tempo inteiro. Essa é a guerra constante do mundo contra Deus. Do mundo contra a criação, contra a vontade de Deus. Nós vemos aí a ideologia de gênero, nós vemos aí as filosofias seculares, a psicologia secular, nós vemos aí os pensamentos políticos anticristãos, nós vemos tudo isso como reflexos de um movimento do coração do homem contra Deus. E ele está em guerra contra Deus, brigando contra Deus. Essa batalha contra Deus, essa guerra contra Deus, é o que perturba o coração do homem. Sabe por quê? Porque o homem, na trajetória de sua vida, ele olha para o final e ele vê a morte. O homem jamais escapará da morte física. Jamais, nenhum de nós, nem nós que somos crentes, escaparemos da morte física. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é uma consequência natural da queda. Todos nós morreremos porque vivemos numa carne pecaminosa. Isso é a consequência do pecado. Mas nossa alma, nós como criaturas, como pessoas, como seres, como filhos de Deus, fomos tornados justos mediante a fé. E por causa disso, por meio da fé, a fé é o veículo que me torna justo. E a consequência disso é paz. Olha o que o texto diz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a paz, a doce paz, a infinita paz. Nós recebemos a paz do Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante a gente entender isso, porque no verso 2 ele continua dizendo, pelo qual, por essa justiça, por meio de Cristo, mediante a fé, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, pelo qual, através de Cristo, nós obtivemos acesso, nós acessamos, pela fé, a capacidade que eu tenho de crer naquilo que eu não vejo, de ter convicção daquilo que eu não vejo, de esperar por aquilo que eu creio que eu receberei. Pela fé, esse óculos que me capacita a enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem. É por meio de Cristo, mediante a fé, eu tive acesso à graça. Ele diz, a esta graça na qual estamos firmes. A graça, ela nos concede fundamento sólido, sobre o qual nós podemos descansar, porque nós recebemos a salvação por meio da graça. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? A misericórdia de Deus é Deus não me dar o que eu mereço. Pela misericórdia de Deus, eu não sou condenado, pois eu não recebo a condenação apesar de merecer. E o que é graça? Graça é ganhar de Deus aquilo que eu não mereço. Eu recebo a salvação que eu não mereço mediante a graça. Eu sou tornado justo e eu não mereço mediante a graça. Eu recebo o dom da fé que me capacita a ver, mas eu não mereço, mas eu recebo mediante a graça de Deus. Então, vamos voltar aqui para a gente entender o fluxo do pensamento de Paulo. Romanos capítulo 5, verso 1. Fomos tornados justos.
mediante a fé. A fé é o veículo que me conduziu à justiça. Por ela eu tenho como consequência paz. Eu paro de guerrear contra o meu Criador e recebo Ele como Pai. Por meio de Cristo eu tive acesso a isso, por causa da obra de Cristo. Não das minhas obras, mas das obras dele. As obras dele me justificaram, não as minhas obras. E aí, por meio dele também, eu tenho acesso pela fé à graça, que me dá aquilo que eu não mereço, no qual estou firme. Porque eu só tenho convicção de que mesmo mediante as tribulações e circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, como diz Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem um perigo, nem a espada, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É mediante a graça que eu entendo que eu recebi salvação não porque eu mereço e nunca farei por merecer, mas é crendo no poder do sangue de Cristo que eu tenho acesso a essa graça que me firma e me diz assim: jamais serei confundido, jamais serei lançado fora, pois é a graça de Deus que me considera filho, justo, santo, nova criatura. É a graça na qual eu firmo a minha vida cristã, eu fortaleço a minha vida cristã para se apoiar sobre a graça de Deus. Sobre a graça de Deus, a minha vida é edificada, onde eu tenho a convicção de que esse fundamento gracioso jamais será removido. Pois se ele for removido, seria removido pelo quê? Se a graça, ela sempre estará me sendo dada a mim, mesmo não merecendo ela. Então não depende de mim, depende do Senhor, que por sua graça me concedeu essa graça. E é nisso que estamos firmes. E no verso 2 ele diz assim: nos gloriamos. E é a partir disso que a gente começa a se gloriar, a contar vantagem, vamos dizer assim. Não porque nós somos o máximo, mas porque o nosso Deus é maravilhoso. E nós nos gloriamos pelo Deus grandioso que nós temos, pelo Deus poderoso, pelo Deus soberano. Nós nos gloriamos em quê? Ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para pensar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas estão convergindo para Cristo. Quer comeis, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e as obras da terra apresentam essa glória. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, todas as coisas que Deus faz é para o louvor de sua glória. E as obras que Deus está conduzindo não só somente as coisas criadas, mas também as novas criaturas que somos nós. Somos esses que lá em Efésios é dito que nós somos o penhor, nós recebemos o penhor do Espírito para a herança, para a glória que há de ser revelada em nós, através de nós. Então, tanto a criação sendo julgada pelo pecado do homem, a criação nesse processo de maldição, onde ela um dia será destruída e haverá novos céus e nova terra, isso aponta a justiça de Deus. E essa justiça, ela aponta para a glória de Deus. O fato dos pecadores indignos serem condenados pelos seus pecados na condenação eterna, também aponta para a justiça de Deus. Isso aponta para a glória de Deus. Aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e que se tornaram novas criaturas como nós, que cremos no poder do Evangelho de perdoar miseráveis como nós, esses também apontam para a glória de Deus. A história do mundo, as guerras, as pragas, as tribulações, as dificuldades,
todas as circunstâncias estão convergindo para um ápice. E esse ápice, quando chegar tudo no ápice, no clímax do propósito soberano de Deus sobre todas as coisas, isso vai apontar para a majestade, para a glória, para a grandiosa glória do Senhor, revelando para todo o universo que Deus é lindo, maravilhoso, grandioso, soberano, glorioso. Isso é a glória de Deus. E nós estamos fazendo parte deste caminho em direção à manifestação da glória do Senhor. Esse grande dia, onde a glória plena, total, esse clímax glorioso do Senhor será revelado. Nós estamos nessa direção, a história está caminhando nessa direção. O coronavírus está contribuindo para a glória a ser revelada do Senhor. As pessoas que sobreviverão a isso irão contribuir para a glória de Deus. As pessoas que irão morrer por isso contribuirão para a glória de Deus. A forma como a ciência vai reagir diante disso vai contribuir para a glória de Deus. A maneira como os governos irão reagir, mesmo não sabendo o que fazer, mesmo não sabendo como agir, eles irão contribuir para a glória de Deus. De alguma forma, meu irmão, todas as coisas estão cooperando conjuntamente para que a glória de Deus seja revelada no tempo oportuno. E nós fazemos parte das novas criaturas que serão usadas para o louvor da glória de Deus, para dizer, olha, para Deus dizer, olha o que eu sou capaz de fazer com pecadores miseráveis como vocês. Eu sou capaz de transformar todo o mal que o homem é capaz de fazer em glória para mim. Eu sou capaz de transformar o pecado de vocês em glória para mim, não porque eu estou mandando que vocês pequem, mas porque eu estou perdoando esse pecado através do meu Filho e mostrando a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia, a maneira como eu sou bondoso com a criação. De maneiras que nós nem imaginamos que Deus irá manifestar, mas nós nos gloriamos porque, imagina, nós fomos escolhidos pelo Senhor e nos entregamos ao Senhor. Nós fomos até o Senhor, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Nós fomos até o Senhor e Ele nos recebeu. Ele nos recebeu. E quando Ele nos recebeu, Ele não nos recebeu para comprarmos a salvação. Ele não nos recebeu para praticarmos boas obras, para que a salvação chegue até nós. Não, Ele nos recebeu porque Ele já havia comprado, Ele já havia pago o preço, Ele já havia feito tudo que era necessário para que nós pudéssemos ser perdoados por Ele. É exatamente diante disso que nós nos gloriamos, nessa esperança, nisso que nós esperamos, essa suprema glória a ser revelada por tudo que Ele faz, fez e fará em nossa vida, mediante as nossas dores, mediante as nossas alegrias, mediante as nossas tristezas, mediante as nossas derrotas e mediante as nossas vitórias. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito de usar a sua vida, a minha vida, a igreja de Cristo para a glória, para o louvor da glória dele. E é nisso que nós nos gloriamos. É nisso que nós temos essa esperança de que tudo está caminhando para que um fim belíssimo, um fim maravilhoso, um fim grandioso, um fim magnífico aconteça de maneira que o ápice da glória de Deus seja revelada. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, ele diz no verso 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nós nos gloriamos nas tribulações? Porque existe uma obra sendo feita em nós. O ouro está sendo refinado pelo fogo. E esse ouro a ser refinado pelo fogo está sendo
produzido em nós a glória do Filho de Deus durante a nossa santificação. E é diante disso que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, aquele desejo de permanecer, de dizer, eu não irei desistir, eu não irei desistir. Irmãos, a perseverança é um sinal da obra de Deus na nossa vida, é um sinal, é uma evidência da salvação. O desejo de permanecer é uma evidência da salvação. O medo de desviar é uma evidência da salvação. O desejo de confiar, o medo de confiar em si mesmo, porque se confiarmos em nós mesmos, nós caímos. O desejo de confiar na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, isso é evidência da salvação. Então a tribulação, ela nos faz duvidar. No meio às tribulações nós duvidamos, nós fraquejamos, nós batemos a canela, machuca, dói. É na tribulação que as dores vêm, é na tribulação que o aperto vem, é na tribulação que eu me revolto, é na hora da tribulação que a minha fé fraqueja, é na hora da tribulação que as angústias batem, é na hora da tribulação que salta do meu coração aquilo que é de mais terrível na minha vida e que me faz ver: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo diz isso. É nessas horas que saltam as nossas fraquezas. E é nessas horas que, quando nós perseveramos, nós temos a consciência de que Deus está fazendo uma obra maravilhosa em nós. Não sei se você já teve momentos da sua vida que você reagiu de uma maneira que você diz: meu Deus, por que eu reagi tão santo assim? No passado eu ia lá e brigava, mas por que agora eu reagi assim? E aí você diz: meu Deus, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha como Deus está me transformando, eu não sou mais o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura. E é na hora da tribulação, na hora do impacto, na hora da dificuldade que nós somos pressionados, comprimidos. E é na hora que nós salta o velho homem para fora e nós dizemos: meu Deus, tem misericórdia desse velho homem que saltou para fora, meu Deus. Ou então que nós reagimos de maneira santa e nós dizemos assim: glória, louvado seja Deus, porque isso é Cristo em mim. É nessa hora, irmãos, que a tribulação, ela produz essa perseverança. E essa perseverança evidencia salvação. Esse desejo de permanecer evidencia salvação. E a perseverança produz experiência. Essa perseverança produz em nós experiências com Deus. Oração, busca, leitura, convivência, pergunta, dúvida, resposta de Deus. Essas experiências nos fazem experimentar que existe um Deus presente. E essa experiência nos faz fazer aquilo que Jó, ele disse: antes os meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Essa experiência em meio à tribulação nos faz ver o Senhor em nós, ver o Senhor através de nós. E essa experiência nos faz entender que Deus é real, que Deus está ali cuidando, que Deus está conosco. E essa experiência produz esperança. Olha só, a esperança que ele começou lá no verso 2. Nós nos gloriamos na esperança do que nós vamos receber. Mas nós só temos a nossa esperança desenvolvida se nós tivermos experiência. Nós só teremos a nossa experiência desenvolvida se nós tivermos perseverança. Nós só teremos a nossa perseverança desenvolvida se nós tivermos tribulações. E nós só teremos tribulações se nós formos filhos de Deus, justificados pela graça do Senhor. Então, meu irmão, tudo que nós vivemos são evidência do que Deus está fazendo em nós. Tudo que nós fazemos são evidência do que Deus está fazendo em nós. Quando nós pecamos, Deus nos disciplina, porque Ele é nosso Pai. Se você vive em pecado e não está sendo disciplinado por Deus, se você está pecando e cada vez mais que você peca, mais fica mais gostoso e você está vivendo tranquilamente, não tá tudo normal, meu irmão, você não é crente. Porque o crente, ele não peca feliz. O crente, quando cai, ele sente a dor.
Ele sente que ele pecou, ele sente que ele errou, ele sente que ele não pode viver daquele jeito. Ele não quer, ele quer perseverar, ele quer se permanecer. Porque quanto mais ele vai sendo provado, quanto mais ele vai sendo aprovado, mais ele vai fortalecendo a esperança no coração dele. E essa esperança fortalecida, o verso 5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Nós não temos decepção com o Senhor, porque essa esperança diz assim: rapaz, quando eu olho para o resultado final, para aquilo que eu espero, eu olho lá para o fim, eu digo assim: vale a pena esperar. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor, porque olha o que Ele vai fazer. Olha o que Ele está fazendo em mim, me tornando a imagem do Filho dEle. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que nós seremos. Vale a pena esperar. Vale a pena ser provado, vale a pena ser aprovado, vale a pena a tribulação para produzir em mim algo assim, vale a pena. Eu não me decepciono, porque olha que maravilha, que obra final maravilhosa ficará a minha vida quando eu for semelhante ao Filho de Deus, em santificação, em santidade. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O fato de Deus ter nos amado, o fato de nós sabermos que estamos sendo cuidados por Ele, o fato de nós sabermos que Ele está, mesmo em meio às lutas, Ele está, eu caio, Ele está ali para me levantar, eu me machuco, Ele está ali para aliviar a minha dor, Ele está ali, mesmo, e se eu precisar de passar pela dor, Ele está do meu lado, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E como é que eu tenho consciência desse amor que eu recebi? É quando eu recebi o Espírito Santo que me foi dado e que habita em nós por meio do sacrifício de Cristo. Então, meu irmão, se você ainda não tem essa esperança que nós estamos falando aqui, reconheça que você é pecador. Reconheça que você é incapaz de fazer boas obras, boas ações para ser salvo. Reconheça que religião não salva, igreja não salva ninguém. Reconheça isso. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existem santos, não existem líderes religiosos, não existem padres, não existem pastores, não existe ninguém capaz de nos salvar, pois só um morreu em nosso lugar e venceu a morte. E se você crê no sacrifício dele, no poder que ele tem de perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida, corra para Cristo. Pois Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis paz para a vossa alma, esperança para o que virá. E assim nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Então, que Deus esteja abençoando sua vida, que o Senhor esteja guardando seu coração. Após a nossa live, pedir para o pessoal aí da Igreja Batista da Graça, também quem está nos acompanhando, também aqui nos visitando de maneira virtual, ficamos muito felizes em receber vocês aqui. Nós temos feito essas lives quarta, quinta, sexta e sábado, de 8h30 até as 9 horas. Previsão 9, 9 e 5, são 30 minutos de live exatamente para a gente poder trabalhar nesse sentido, certo? Para poder ajudar a Igreja de Cristo que está aí nas casas, poderem adorar, refletir na mensagem. Então, separe esse tempo, ore ao Senhor, onde você estiver, para que Deus esteja abençoando sua vida. Ore junto com sua família, ok? Então, Deus abençoe. Obrigado, Jailma, que ajudou a interpretar. Deus abençoe sua vida. E se Deus quiser, amanhã, de 8h30, estaremos de volta. Até mais, gente.